Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma aulinha de filosofia? Então eu peço a você, dê um joinha no vídeo e vamos nos inscrever no canal para difundir o conhecimento, tá? Dá um joinha no vídeo, por favor. Vamos nos inscrever aí, tá joia? Para que, mais pessoas possam receber essas aulas de filosofia, tá joia? Então, como é de costume, nós estamos numa linha de reflexão sobre o quê? Nós estamos vendo as teorias políticas, nós estamos vendo um pouquinho sobre a relação da filosofia com a política. Então a gente já viu vários aí, só você voltar no canal que vocês vão ver, tá bom? E hoje nós vamos ver um pensador e sua teoria política também, né? É mais um contratualista. Nós já vimos alguns filósofos considerados contratualistas, né? Nós já vimos Thomas Hobbes, o John Locke, e hoje nós vamos ver o Jean-Jacques Rousseau. Nós não vamos ver nada da vida dele, não, né? Se você quiser, você pode pesquisar sobre a vida dele. Nós vamos ver um pouquinho da teoria política de Jean-Jacques Rousseau, tá bom? Como eu disse, ele faz parte dos contratualistas, né? Lembra da palavra contratualista? Vem de contrato, né? Que contrato é esse? Se você está me acompanhando aí, você sabe muito bem o que eu estou querendo dizer com isso, não é verdade? E o que nós podemos falar de Jean-Jacques Rousseau? Os outros filósofos, o que nós vimos aí? Nós vimos essa questão do estado de natureza, a questão do poder, a questão da forma de governo, né? Um é absolutista, outro é mais liberal, né? Eu não estou dizendo que esses filósofos sejam liberais, porque eles mesmos não tinham essa noção e essa consideração. Mas eles já estavam lançando as bases para o Estado liberal, para as ideias liberais, tá bom? Isso que eu quero que fique claro na mente de vocês aí. Que hoje a gente vem falar muito de liberalismo, né? O que o Estado deve, o que não deve. E essas coisas surgiram aí. Então, o que nós podemos falar do Jean-Jacques Rousseau? Primeiro, a questão do estado de natureza, né? O estado de natureza. Ele vai conceber uma ideia assim, muito romântica, muito assim, como se fosse a ideia do bom selvagem. Ou seja, o ser humano vive em estado de natureza, era bom, vivia, né, pelos campos, assim, aquela coisa assim, bem romântica, tá joia? Mas isso eu tô falando a grosso modo, você tem que ler lá, né, a obra do Jean-Jacques Rousseau, do Contrato Social, tá bom? E ali você vai perceber isso que eu estou falando aqui. Então ele vai conceber o ser humano em estado de graça, bonzinho, sabe? E o ser humano, ele tem uma diferença dos outros animais, né? Ele é quase como outro animal no meio dos outros, com algumas pequenas diferenças. A questão de ser livre, né? Ser livre de fazer o que quiser, entendeu? Não tem que seguir somente os instintos. E uma outra, que o ser humano, ele é capaz de mudar a sua condição. Então você, nós somos capazes de mudar a nossa condição. E é interessante porque a gente muda, de acordo com Rousseau, não só para o bem, mas para o mal. Aí nós vamos entender por que ele diz isso aí, tá? Então, o ser humano se diferencia dos outros animais, né? Pela sua liberdade e pela sua mudança de condição. Então eu posso mudar tanto para o bem quanto para o mal. E isso, para ele, é uma característica de nós, seres humanos. Será, né, que a gente muda para o mal também? Você conhece pessoas que, em vez de ir para o bem, vão para o mal? Só uma questãozinha, né, básica para vocês pensarem. Mas e aí, né? Como que aconteceu? Como é que o ser humano pode resolver essa situação? Ele vai dizer o seguinte, né? Aí vai entrar a questão da importância do contrato. Ele vai dizer o seguinte, que um belo dia, esse ser humano que é livre, que é bonzinho, pegou um pedaço de terra e cercou
e falou assim, isso é meu, meu. Aí o que aconteceu? O mal na sociedade. Ou seja, a partir do momento em que foi constituída a propriedade privada, que cada um ou alguém falou que aquilo era seu, aí começou todos os males da sociedade. Então, ó, o ser humano é bom por natureza, o ser humano é capaz de escolher, o ser humano é capaz de tanto ir para o bem quanto para o mal. E quando o ser humano começou a tomar posse das coisas, a considerar aquilo como seu, aí gerou todos os males, né? Aí o que ele vai dizer? Ele vai dizer que foi assim, né? É a lei do mais forte, né? Entre aspas, é a lei do mais forte. Ou seja, a propriedade, o mais forte, acabou ficando com mais. Ou seja, aí nasceram, né, as classes ricas e as classes pobres. Então, para controlar isso aí, para controlar essa questão da propriedade e para garantir a propriedade, o ser humano falou assim, então nós somos obrigados a fazer um contrato, né? Então o que acontece? Os ricos, né? Os ricos começaram a dizer o seguinte, né? Então nós vamos garantir aqui a nossa propriedade, nós vamos fazer um contrato, todos nós vamos fazer um contrato, e nós vamos garantir a segurança para quem tem menos, né? Então assim, né? Vocês estão vendo aí, né? Que é uma teoria assim esquisita, mas assim é na verdade o que a gente vê na prática, né? Quem que controla o mundo? É quem tem mais propriedade, é quem tem mais poder aquisitivo, é quem tem mais. Na prática a gente tem visto isso aí. Essas pessoas é que controlam tudo, né? Aí o que acontece? Fica de um lado o pobre e do lado o rico. Isso é apenas uma interpretação, mas eu quero que você entenda isso que eu estou dizendo. Tá joia? Aí ele foi questionar, né? Cada um dos filósofos que a gente viu antes valorizava uma forma de governo, uma forma de poder, e foi pensar assim. A sociedade, então para Jean-Jacques Rousseau, a sociedade é um mal, né? É uma questão de degeneração do ser humano. Dizer ele que viver em sociedade não é uma coisa boa. Né? Justamente por causa disso, porque as pessoas vão deixar de ser livres, vão entregar o seu poder nas mãos de outros e principalmente, né, vai ter um domínio de quem é rico sobre quem é pobre, né? Quem tem mais propriedade. Isso é uma questão ruim, isso é uma questão que degenerou o ser humano. Então, se você ler a obra dele, você vai entender outras coisas e você vai poder até me perguntar ou até mesmo colocar coisas que eu não estou falando aqui. Então, eu peço você também que leia o material que eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? E aí, como é que ele vai resolver isso? Aí ele vai, né, elaborando lá a sua teoria, ele vai começar a questionar. Então, qual seria a melhor forma, né, já que o ser humano não tem outra alternativa a não ser fazer um contrato? Ele vai dizer o seguinte, que a sociedade ela não é boa, mas ela é um mal necessário. Né? A gente viver em sociedade é um mal necessário, porque o ser humano ele não vai voltar ao seu estado de natureza. Então, já que você não pode voltar para trás, para o passado, você tem que ir para frente. Então, já que tem a sociedade, vamos pensar alguma forma dessa sociedade funcionar da melhor maneira possível. Aí, né, ele vai ser um grande pensador que vai fomentar as revoluções, e vocês vão entender por quê. Porque ele vai dizer o seguinte, que a melhor forma de governo é aquela que representa a vontade geral. Ou seja, quanto mais pessoas participarem, né, do poder, né, então é a questão da democracia. Ou seja, agora o poder não é de Deus, não. O poder não emana de Deus, é nós que decidimos quem é que vai mandar, quem é que vai fazer, como é que vai acontecer. Isso o quê? Isso fomentou a própria Revolução Francesa, que fomentou outras revoluções perante o mundo. Então tá jóia? Então, ó, Jean-Jacques Rousseau, o homem é bom, o que corrompe é a propriedade, e a melhor forma de governo é a vontade geral. Quanto mais pessoas tiverem no comando, melhor. Quanto mais pessoas puderem decidir, melhor. Tá joia? Qualquer coisa, estou à disposição. Bom dia
boa tarde, boa noite e até a próxima!